ótimo dia para você. Seja bem-vinda, hein? Seja bem-vindo você também. Esse é o nosso Visita na Record, a nossa sala de estar, a sua sala de estar favorita, tenho certeza, todos os domingos de manhã, porque é aqui que você fica bem informado. A gente sempre recebe entrevistas aqui de empresários, figuras públicas, gente influente da nossa região. Tudo que é novidade está passando aqui pela nossa casa, nossa sala de estar. E não mais nem menos importante aí, prestação de serviço, que é para você saber qual é o próximo passo, viu? Essa é a nossa função enquanto jornalismo também, que é levar o melhor da informação para você e a mais precisa também. Hoje, em especial, o nosso Visita na Record recebe no primeiro bloco o Dr. Taylor Olivo, médico infectologista de Bauru, que vai falar sobre esses casos de Covid que estão retornando e que está todo mundo em alerta. Seja bem-vindo, doutor, novamente, que já esteve aqui, inclusive, uma vez para falar sobre vacinas, né? Perfeito. Olá, Thaís. Olá, o pessoal que está nos assistindo. A gente falou um pouquinho de vacina e, não diferente, a gente vai acabar falando sobre vacina novamente, ainda mais com essa nova onda de Covid-19, né? Uma nova variante relacionada à Ômicron. Exatamente. Olha, segundo dados do Ministério da Saúde, nós estamos aí registrando cerca de 2.000 casos por dia, de novos casos identificados. Número de mortes bem menor do que naquele ápice que a gente teve, graças a Deus, mas ainda assim números que assustam e que estão voltando e que a gente fica ouvindo falar. Mas, doutor, o que está acontecendo? A gente tem um vírus que é altamente adaptado e adaptável com possibilidade de mutações. Então, esse vírus ele se muta facilmente e acaba selecionando essas cepas um pouco diferente das anteriores. Então, desde que a gente começou a ter a pandemia de Covid, lá em final de 2019 e começo de 2020, a gente tinha uma cepa, que é a conhecida como cepa Wuhan, e esta cepa foi gerando subvariantes. Então, a gente teve a Delta, teve a Gama, e agora a gente tem a Ômicron, que é muito mais transmissível e tem mostrado uma taxa de mutação até um pouquinho mais rápida, que é uma proteína que fica em cima do vírus, que chama proteína spike, que é onde o vírus entra na célula, ele usa essa proteína. Então, como ele faz muita mutação, como ele se replica, se reproduz muito rápido e numa quantidade muito alta, ele acaba gerando algumas mutações. E essas mutações é que tem trazido os novos casos, as novas notificações, que ainda assim a gente fala, são 2.000 casos, mas isso ainda é subnotificado. A gente tem muito mais caso do que isso, principalmente os casos leves, que as pessoas às vezes acabam fazendo o autoteste em casa, ficam em casa, mas isso não é notificado. Então, a gente tem com certeza um número 10, 15 vezes maior do que a gente tem realmente notificado. E por que isso está acontecendo agora, né? Muita gente fala, mas eu já tomei a 4ª dose, muita gente aqui na minha comunidade também, eu vejo que tem gente imunizada. E agora voltando, é esse mundo globalizado que a gente vê os casos estourando fora e existem essas conexões aqui no Brasil? Sem dúvida. O que a gente tem hoje, a gente tem essa movimentação de população, então viagens, as pessoas saíram da sua aglomeração, querem sair, querem desestressar e acabam circulando para outros lugares. Festas, shows, festas de final de ano agora. Então é muito comum que a gente tenha esses momentos de aglomeração e isso facilita muito a transmissão, né? A gente tem ainda no Brasil o vírus circulando, ele não deixou de circular. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma quantidade de pessoas não completamente vacinadas para a Covid-19 e essas pessoas não completamente vacinadas, elas acabam tendo uma quantidade de vírus mais alto, às vezes aqui na via respiratória, e transmitem mais também. Então, embora a vacina ela esteja protegendo ainda contra casos graves, ela não se mostrou eficiente para transmissão. E, na verdade, a gente procura uma vacina realmente para diminuir casos graves, para diminuir o impacto no sistema de saúde. Mas isso não acontece na transmissão. E aí, quando a gente fala de não ter muita gente imunizada, a gente está falando desde a primeira vacina, porque a gente já está na 4ª dose, ou assim, considerando que não tomaram as 4, não completaram esse ciclo importante? A gente tem um dado bem alarmante em relação à procura da vacinação completa, que hoje, completa, são 3 doses. A gente tem que ter a primeira e a segunda dose e a primeira dose de reforço. Isso no Brasil encontra-se abaixo, em torno de 60% a 70% de 3 doses. Meu Deus. A gente tem chegando a 90% somente a primeira dose. A segunda dose já cai para 80% e isso vai caindo mais ainda.
Quando a gente fala de criança, esse número está abaixo de 30%. Então, a gente tem uma situação muito alarmante que a gente permite que casos graves, principalmente nas crianças ou nos imunossuprimidos ou quem tem problema de saúde, podem vir de forma mais grave, apesar de uma cepa aparentemente mais leve, porque as outras pessoas estão vacinadas. Quer dizer, a gente está diante de um inimigo mais leve, mas essa imunização não completa, aí junta tudo isso e a gente tem esse aumento de casos. Exatamente. Eu falo que vacinação é igual você se preparar para uma maratona. Ninguém vai correr uma maratona sem treinar. Você pode até conseguir chegar no fim, mas você vai chegar cansado. Quando a gente tem uma infecção e é não imunizado, é a mesma coisa de você correr uma maratona sem se preparar. A vacina, ela prepara seu sistema imunológico para conseguir combater uma situação de estresse. Então, se você não tem a vacina, você acaba não conseguindo combater o vírus de forma adequada. Então, 3 doses é o ideal aí do ciclo. É o mínimo. O mínimo. Hoje a gente já tem recomendação para a 4ª dose, né, em pessoas acima de 18 anos, né, e para imunossuprimidos, que são aquelas pessoas que têm problema de saúde, porque tomam alguma medicação, ou aquelas pessoas que convivem com HIV/AIDS, que têm algum tipo de tumor em tratamento, essas pessoas já têm indicação de uma 5ª dose. Claro que ainda falta no Brasil, houve já a liberação da Anvisa em relação, na verdade, a Pfizer já pediu vistas à Anvisa para conseguir liberar uma vacina de 2ª geração, que ela vai trazer para a gente essa cepa Ômicron dentro da vacina. Ótimo. Então, a gente já vai ter uma vacina atualizada que já vem sendo aplicada em outros países, principalmente na Europa. Mas até que esse trâmite aconteça, as que a gente tem garantem proteção. Completamente. A gente tem alguns trabalhos que foram feitos na região de Serrana, tanto aqui em Botucatu, que mostraram que a vacina ela é altamente eficaz para a doença grave. Então, essa vacina que a gente tem aqui protege contra a necessidade de internação por quadros mais graves, mas ainda tem esse escape em relação à infecção. Mas, doutor, muita gente aí está ouvindo a gente, pode se perguntar, e aquela tal imunidade de rebanho, funciona, não funciona? Assim, não me vacinei, mas me considero aí imune? Na verdade, não. A imunidade de rebanho ela só vai funcionar se a gente tiver uma quantidade de pessoas vacinadas completamente de forma adequada. Hoje a gente tem um número cabalístico, né? A gente fala ali 90% para a maioria das vacinas. A gente não consegue chegar a isso nem na polio, nem no sarampo, quiçá a gente falar da vacina de Covid. Então, não dá para a gente falar numa doença tão grave, imunidade de rebanho. Que pena, né, assim, ouvir isso, porque essas doenças tão já históricas aí, né, gente, que marcaram, né, o nosso Brasil, também o mundo, já não tem para elas, quanto mais para uma pandemia que nós vivemos aí, estamos nos arrastando para mais de 2 anos. Mas, doutora, assim, diante dos números que a gente vê aumentando, qual que é a perspectiva? Como é que os infectologistas, toda a equipe médica tem trabalhado nesse sentido agora? Final de ano, reencontros, podemos pensar em restrições novamente ou já podemos adotar a máscara? Como é que está isso? A gente tem que considerar que sendo muito importante proteger aquelas pessoas mais frágeis, né? Então, a gente vai ter realmente esses momentos de aglomeração, a gente sai para ir em mercado, a gente sai para ir em show, sai para ir em shopping, que faz parte do dia a dia, tem que ser feito isso, porque para a nossa saúde mental, mas essas pessoas que eventualmente têm um problema de saúde, imunidade baixa, isso é importante que elas utilizem máscaras nesses locais de aglomeração. Quem não tem problema de saúde pode ser um vetor e a gente muitas vezes não sabe se essa pessoa está transmitindo ou não. Então precisa haver a mudança cultural das pessoas de que, se estiverem doentes, procurarem utilizar máscara e evitarem locais de aglomeração mesmo. E a transmissão continua a mesma? Pelo ar, espirro, toque, como é que funciona? Exatamente. A transmissão é essencialmente respiratória, ou seja, você estar perto de uma pessoa que tenha sintomas e que possa te transmitir. Hoje o toque, aquela questão do ambiente, Isso. dos materiais, praticamente foi descartado. Olha só. Né? A gente tem a possibilidade, de repente, eu tossi, espirrei, caiu uma gotícula ali, pode ser infectante, mas numa quantidade muito mais baixa do que o contato próximo, pessoa a pessoa. Olha, então a máscara é muito importante nesse momento, né? Ainda mais para quem tem baixa imunidade, como o doutor aí já trouxe.
Agora, a partir de qual momento eu posso procurar o atendimento médico? Eu tenho que realmente ir lá e não realmente fazer a automedicação em casa, o autoteste? Eu preciso desse suporte maior. É muito comum no brasileiro, já é meio que cultural se automedicar. E tudo bem, eu acredito que em algumas condições isso pode ser feito de maneira tranquila, principalmente com sintomáticos. Então você está com febre, com dor no corpo, você usar um paracetamol, uma dipirona, isso é tranquilo, só desde que você tenha certeza do que você tem no momento, porque às vezes algumas medicações podem dar alguns outros tipos de problemas se você tiver uma dengue associada. Então você tem que tomar muito cuidado. Mas aquelas pessoas especificamente que têm problemas de saúde, estão fazendo algum tratamento, ou chegou lá no quarto, quinto dia, essa febre não cedeu, começou a ficar mais cansada, né, começou a ficar mais acamada, essa pessoa precisa de atendimento médico, né? Por conta dessa vacinação, pelo menos as 2 doses, ter uma quantidade de pessoas já bem vacinada, então, essas pessoas acabam tendo uma proteção já parcial a isso e normalmente não vão evoluir para quadros graves, né? A gente, apesar do aumento, a gente teve um aumento aí de 120% em relação à incidência em novos casos, mas em internação chegou a 28%, 30%, mas as taxas de ocupação de UTI são mais importantes na capital hoje, até o momento. Mas essas pessoas que têm problema de saúde, procurar que tem outras medicações que fazem uso, então principalmente quem tem diabetes, quem tem problema cardíaco, essas pessoas precisam procurar atendimento porque o vírus, além de problema respiratório, ela pode desencadear alguns outros problemas vasculares ou cardíacos, infarto, tromboses. Constatado isso? Já está Já, constatado. exatamente. E mesmo quem tem diabetes, o descontrole do diabetes acaba sendo muito importante. Então essas pessoas são grupos prioritários para procurar atendimento, até para a gente não ficar lotando as unidades de pronto atendimento. Olha, a hashtag ficou a dica para você, quer dizer, o tratamento vai para essas áreas importantíssimas que muita gente pode levantar. Ah, mas o tratamento, eu lembro que era um antitérmico, né? Algo mais simples, aí fica em casa, 7 dias e tudo mais. E aí a gente tem todo esse aparato importante para você que de repente tem uma doença aí a mais, tem algo que precisa se atentar, ou você que tem um parente. Muito importante é a vigilância nesse momento, doutor, né? A gente está num momento instável e num momento que a gente precisa ficar de olho em todos os detalhes mesmo. O que a gente puder colaborar é isso. E tomar a vacina, né? A gente lembra o intervalo aqui, mais ou menos quanto entre uma dose e outra. Ah, faz tempo que eu esqueci minha carteirinha e tal. Vai no posto de saúde, né? Exatamente. Hoje, o sistema de saúde público, ele consegue ter os dados desse esquema de vacinação online. Então, ele consegue resgatar o que você já tomou de vacina ou não. Você mesmo pode verificar isso na internet. E se faz mais de 4 meses que você tomou a sua segunda ou terceira dose, já está na hora de tomar a sua 4ª dose. Ou, se você tiver tido Covid recentemente, pelo menos esperar 30 dias para vacinar para a Covid. Lembrando que não tem problema que você tome a vacina de Covid com outras vacinas, então é o momento de você atualizar sua carteirinha também. Muito bem. E aquele protocolo, né? De repente tomei insegura aqui, fica 7 dias em casa. Como é que a gente está trabalhando nesse momento, doutor? Hoje o isolamento, ele é basicamente para no mínimo de 7 dias, mas se você tiver ainda sintomas, o ideal é que fique 10 dias sem contato com aglomeração. Então, por exemplo, cheguei no 7º dia, estou sem sintomas, vou sair para um mercado, vou sair para um shopping, utiliza a máscara, no geral, a máscara de mais eficiência, que é aquela N95 PFF2, até completar 10 dias de início de sintomas. Depois disso, está tranquilo, vida normal que segue. Perfeito. É isso aí, minha gente. Conhecimento é o que salva, é o que ajuda. E se Deus quiser, a gente vai passar por essa, que vai ser só mais uma fase, né, doutor? É assim que a gente torce. A gente espera que sim e sempre, pelo menos dos dados que a gente tem até o momento, pelo menos com população vacinada, os casos graves ainda são poucos e que continuem assim. Vacinação, minha gente, salva vidas. Obrigada, doutor, por estar aqui. Esse é o nosso Visita, mas não acabou não, viu? No próximo bloco, a gente conversa com uma cerimonialista de Bauru. Você vai conhecer muito mais sobre essa profissão e saber também quais são os preparativos, de repente, se houverem medidas restritivas aí mais pra frente, viu? Não saia daí, não.